Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te leve em segurança aonde você deseja ir com a sua fé em Deus. Que o Senhor te guarde, essa é minha oração, esse é o meu desejo. Que Ele te leve em segurança, que você possa chegar. Bem, gente, nós falamos de Deus todos os dias e nós pronunciamos a palavra Deus o tempo todo. Desde o dia que eu me encontro e me entendo como gente, eu falo a palavra Deus. Você provavelmente também, não seja diferente de mim. E a humanidade cita a palavra Deus o tempo todo. Mas quem é Deus? Quem Ele é? E o que é Deus? Essa é a primeira pergunta que eu fiz assim que eu cheguei na minha fé, assim que eu comecei a praticar a fé. Quando eu cheguei nela, ou seja, quando eu encontrei o meu lugar, eu perguntei: quem é Deus? E eu também perguntei: o que é Deus? A Bíblia respondeu essas duas perguntas minhas. Eu acredito que você também deva ter. Quem é Deus? Deus é o Criador. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador desse planeta. Há quem atribua a sua criação a uma evolução, mas não é verdade. Deus criou o ser humano. Deus criou essa máquina. Deus criou esse cérebro. Deus criou esses olhos. Você está me vendo e eu estou falando com você. Tudo por conta desse Criador que nos criou, que permitiu que isso acontecesse. Deus criou a natureza. Deus criou os animais. Deus criou a fauna e a flora. E o que é Deus? A Bíblia também responde: Deus é espírito, ou seja, Deus é inteligência. Por isso que algumas filosofias confundiram Deus com a própria sabedoria. Deus é acima, Ele é o Criador da sabedoria, Ele é o Criador da inteligência, Ele é o Criador dos pensamentos. Deus, Ele é espírito, ou seja, Deus, Ele não é alma, para a gente entender. Deus não é almático, Deus é espírito. A alma é o sentimento, Deus não é sentimento. Deus é entendimento. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra dele. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós passamos a usar a fé, ou seja, desperta ela dentro de nós. Você tem uma fé dentro de você. Você tem uma fé preciosa, genuína, que é o próprio poder de Deus dentro de você. E quando você ouve a palavra de Deus, não é quando você ouve a minha palavra, não é quando você ouve a palavra de um homem ou de alguém, é quando você ouve a palavra de Deus. Por isso que nós lutamos para pregar a palavra e por isso que nós estamos aqui pregando a palavra. E nós falamos: gente, compre uma Bíblia, abra a sua Bíblia e confira o texto sagrado, para que você não seja enganado. Porque se você confere na Bíblia e está escrito ali Deus, ou seja, a inteligência suprema, o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus Espírito, vai revelar para você a verdadeira sabedoria, para você ter sucesso em tudo que você está fazendo, saber fazer o negócio e dar vida a esse negócio, saber escolher a família, ou seja, com quem você vai casar e criar essa família que vai gerar a partir de vocês dois. Deus vai dar à pessoa a direção, Ele é a própria direção. Por isso que confira na Bíblia, não acredite no que as pessoas estão dizendo, não acredite no que a palavra de Deus está dizendo e acredite se está sendo pregada mesmo, aí você confere ali. Inclusive, eu vou pedir para que você confira na sua Bíblia, em João capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é espírito e é necessário que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, letra maiúscula. Você pode conferir isso nesse texto de João 4, 24. Toda vez que cita espírito com letra maiúscula,
ou com E, maiúsculo, está falando de Deus, está apontando para Deus, está apontando para o Criador. E quando cita Espírito com letra minúscula, você pode ver logo em seguida, os que adoram, o adorem em espírito. Está falando da inteligência humana, do entendimento humano, da sabedoria humana. Então, Deus, ele é adorado com inteligência e não com a emoção. Mas o que eu faço quando o texto diz lá que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração? A palavra coração está citando a inteligência também. Está citando ali que a pessoa deve pegar toda a sua compreensão de ser humano, de ser criatura de Deus e servi-lo com todo o seu entendimento. E é isso que é Deus. Deus é espírito. E se ele é espírito, ele se comunica com o nosso espírito e não com o nosso sentimento. Nós somos almáticos, Deus não. Deus é espírito, então ele se comunica com o nosso espírito. Isso responde porque o homem, quando morrer, ou quando ele morre, quando eu morrer, você morrer, a alma volta para Deus, o corpo fica aqui. É assim? Não, não é assim, pastor, não li isso. Você está certo, não é isso que está escrito. Está escrito que o corpo fica aqui. A alma, ou ela vai para Deus ou não. Quem decide se ela vai para Deus ou não é a nossa vida, é o nosso comportamento, é o nosso caráter, é as nossas obras. É se nós o colocamos em primeiro lugar, aí nossa alma vai para Deus. Se nós não o colocamos em primeiro, ele está em segundo ou em qualquer lugar, nossa alma vai para o Hades, para o inferno. E o corpo é pó, ele fica aqui. E o espírito volta para Deus. Independe dele ter colocado Deus em primeiro ou não. Então Deus, ele se comunica com o espírito do homem, com a inteligência do homem. E a inteligência do homem é a própria fé. A fé é a inteligência do homem. Deus deu a ele a inteligência de fazer todas as coisas, criar e dominar. Está escrito, e você dominará. Nós fomos feitos menores do que os anjos, mas com excelência, a ponto de dominar. Deus, então, se comunica com esse homem na cabeça dele. O coração é uma bomba, é um músculo que bombeia sangue. A cabeça não. A cabeça é o cérebro, que Deus se comunica com ela. E através dela, nós enxergamos, nós falamos, nós pensamos. Por isso que quando o homem começa a colocar os pensamentos de Deus, mas quais são os pensamentos de Deus? A palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Quando ele começa a colocar a palavra de Deus dentro dele, ele começa a ser guiado por ela. E como eu faço para colocar a palavra? Você deve fazer pequenas leituras diárias. E lembrando, a Bíblia não é um livro de leitura, é um livro de meditação. Não procure nela o conhecimento, procure o entendimento. Não ache curioso o que você está lendo, mas ache interessante que você deva praticar. Não vá para o caminho que foram muitas pessoas que querem conhecer a Bíblia toda, não estão dando conta nem do que eles conhecem a praticar. Bem, o que me preocupa é que o que eu conheço eu não estou conseguindo praticar. E por que razão eu queria ter mais conhecimento? Se o que eu tenho já não consigo praticar, e já é o suficiente para viver, e para que eu quero mais? Não será suficiente para mim, será o que eu já tenho, o que eu já conheço? Então, o texto sagrado é claro, Deus é espírito. Ao contrário dos críticos que imaginam que Deus é sentido, Deus não é sentido. Mas para que Deus então nos deu o sentimento? O sentimento é para se relacionar com os seres humanos, com os animais, para se emocionar entre nós, mas não é para se comunicar com Deus. Deus não proíbe que o homem tenha sentimento. Deus só não utiliza o sentimento como meio de comunicação. Ele não serve para se comunicar com Deus. O homem, quando chora, chora. E o choro serve para alegria e para tristeza. O homem, quando odeia, odeia. Mas se ele inverter, é amor.
Amor e ódio se misturam e se encontram pelos corredores porque são sentimentos. A fé não. A fé é única. A fé que você tem dentro de você é genuína. A fé que você tem dentro de você é preciosa. É o próprio poder de Deus dentro de nós. Só para entendermos um pouco melhor, é o próprio Deus, um pedacinho, vamos dizer assim, de Deus dentro de nós. E quando você ouve a palavra, você fica melhor. Você se anima, você tem vontade de viver, você quer vencer, você parte para cima, você luta, porque tudo se torna possível àquele que crê. Ou seja, aquele que ouviu a palavra e acreditou, e você, ouvindo ela, você acredita. Por isso que nós estamos aqui evangelizando através da palavra. Nós estamos falando da palavra de Deus para você. E Deus, Ele diz na palavra dele que aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Então, quando você vem a Deus, não importa o que você tenha cometido, o grau, o volume, o tamanho de pecado, o importante é que você veio e Ele então te perdoará. Porque você veio, você ouviu a palavra, criou o desejo, criou vontade e veio. Foi Ele mesmo. Foi o próprio Deus que criou isso em você. Então você que está aqui nessa programação, você não está por acaso. Você está colocado aqui porque Deus queria você aí. Pela mesma razão que Deus me pôs aqui. Segunda coisa, quando nós ouvimos a palavra de Deus, desperta em nós a esperança. Deus é a esperança. Talvez você já tenha ouvido ou tenha até dito isso muitas vezes. A esperança é a última que morre. É exatamente isso. A palavra de Deus não morre. É a única coisa que dura para sempre. Ela é tão durável que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Todo mundo que você conhece um dia vai passar. Esse mundo que existe hoje nos seus olhos, no seu dia a dia, um dia vai acabar. Mas a palavra de Deus é durável. Então a esperança de Deus, enquanto a vida há esperança, não importa o que você tenha feito, o importante é que você queira recomeçar. O passado vai ficar, mas daqui para frente é uma nova vida. Claro, o que você cometeu no passado, você acaba colhendo, mas Deus te ajudará a resolver isso. Então, a partir do momento que você decide servi-lo, Ele vai te guiar e você vai plantar novas coisas. Aí está, não é mágica. Servir a Deus é uma questão de inteligência, é uma questão de sabedoria. Então, você que está ouvindo é porque você é inteligente, você é sábio. Então, use agora essas orientações de Deus para você colocar no lugar a sua vida que está fora. Colocar no lugar aquilo que o mal tirou do lugar. Colocar no lugar aquilo que você tanto gostaria de colocar no lugar. Nós iremos fazer uma oração agora e iremos pedir a Deus que você tenha força para poder praticar aquilo que você ouviu, porque Deus é Espírito e se comunica com Deus com a cabeça, com o Espírito. Ou seja, quando você ouve a palavra e passa a crer, Deus começa a guiar você. Não haverá mais intermediário. Aquilo que você colocou entre você e Deus não existe mais. No momento que você recebe a comunicação, o canal direto com Deus está dentro de você. Você não precisa depender de mais ninguém. Claro, nós viemos à igreja para comungar. E ali, na unidade, diante do altar, nós tornamos forte, é uma corrente. Mas você poderá se comunicar com Deus e ouvir a direção de Deus em qualquer lugar desse mundo. Porque o próprio Deus quer guiar você. Então, vamos fazer essa oração. Você que está me vendo ou me ouvindo e pode parar por um instante, pare o que você está fazendo agora. E você receberá a força de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço, fortaleça essa pessoa para que ela possa praticar a Tua palavra e desperte nela mais e mais o interesse de Te servir e
e que ela se comunique contigo, assim como ele está crendo, porque quem está falando com ela é o Senhor, e o que está acontecendo com ela é uma manifestação do Senhor também. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor alcance ele agora, tire dele o desejo de suicídio, o desejo de deixar tudo, tire dele o desejo de abandonar e coloque nele agora o desejo de viver, porque há esperança, meu Deus. Eu sei que o Senhor está fazendo isso agora e faça isso mesmo, meu Pai, urgente, encarecidamente por ele. Socorre ele em o nome do Senhor Jesus. Amém. Respire fundo, Deus te abençoe e Deus te guarde. Eu volto já, fique nessa programação que eu volto daqui a pouquinho.